Oi, Augusto. Oi, Nelson, tá me vendo? Estou vendo, estou vendo. Só ajeitar Como é que aqui. você tá? Tá tudo bem. Bem na medida do possível, né? Claro, claro, é. Você está vivendo esse normal que não é normal, né? É, Algumas vezes a gente chama de novo normal. esse novo normal, né? Ontem o governo federal, não sei se você viu, liberou uma arte de Facebook dizendo que o novo normal é um governo sem corrupção, que é o do governo Bolsonaro. Esse é o novo Então, normal, é muita uma coisa, piada né? pronta, né? Fazer o quê, né? Governar uma piada pronta. Professor, muito obrigado por aceitar o convite desse bate-papo. Para a gente debater um pouquinho a Covid na Baixada Fluminense, né, o documentário que a gente gravou, tem vários assuntos que são pertinentes. Esse vídeo vai ficar aqui no Instagram, mas eu vou botar no YouTube, no Facebook também, então, para ter uma ampla divulgação. Esse horário, poucas pessoas vão acompanhar ao vivo, mas depois a gente divulga amplamente para que as pessoas tenham mais acesso. Professor, obrigado e já queria começar a pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao seu convite, tanto para a participação no documentário, quanto para a conversa nesse momento sobre o Covid-19 na Baixada, que é um documentário extremamente importante. Avisar você que o documentário vai ser debatido nas aulas da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Já Pô, obrigado. enviei, já solicitamos, inclusive no meu curso sobre Baixada Fluminense, que eu vou estar junto com a professora Amália a partir da semana que vem. E eu achei muito Uma honra importante mesmo. o documentário no sentido de trazer à tona, primeiro, uma reflexão nesse momento e também como um registro histórico, né, desse momento que nós estamos vivendo, acho que fundamental. Obrigado, professor. Professor é também diretor do Museu de São Bento, né? Acabou que eu não me apresentei. É verdade. Eu sou o Nielson Bezerra, sou professor da UERJ, né, do campus de Caxias, da FEBEF, a UERJ em Caxias. Também sou diretor do Museu Vivo de São Bento. É, Estou licenciado na Faculdade de Belford Roxo, na FABEL, e coordeno um grupo de pesquisa chamado A Cor da Baixada, que é formado basicamente por jovens pesquisadores da Baixada Fluminense que estão ascendendo, né, numa carreira acadêmica e fazendo uma interface entre ensino e pesquisa, e também ensino, pesquisa e extensão cultural, que é fundamental, né, para a Baixada Fluminense. Então, a gente trabalha um pouco nessa lógica. Né? Enfim, Sem dúvida, é importantíssimo. Professor, de novo agradecendo. Vamos começar então pelo tema desse nosso bate-papo, que é a Covid na Baixada Fluminense, né? Um as perguntas que eu fiz para todo mundo no documentário era se o tratamento na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi o mesmo dado pela mídia, pelo poder público e enfim, pela sociedade civil. E teve uma só pessoa que disse que sim, que era o mesmo tratamento, que foi um secretário de saúde de Nilópolis, que ele falou, não, o tratamento está igual para todo mundo, não tem diferença. Mas a gente percebe, obviamente, que existe diferença. Eu queria saber da onde vem, professor, esse discurso normalizador de botar panos quentes numa pandemia que já está mais de 130 mil mortes, está chegando a 140 mil mortes, e por que o poder público na Baixada Fluminense é tão limitado em lidar com essas questões? então, primeiro, essa questão da diferença entre o Rio de Janeiro, a capital, e o seu entorno, né? No caso, a Zona Oeste e mesmo a Baixada Fluminense e algumas regiões como, por exemplo, Itaboraí, São Gonçalo, que também está numa, a gente pode chamar de Baixada, embora politicamente não é chamada de Baixada, enfim. Isso é histórico, porque à medida que você tem na capital um centro econômico, financeiro e de, né, concentração
das elites econômicas, a gente vai encontrando, né, um corte de classe, com certeza, né, um corte de classe bem ajustado. Sobretudo porque quando você percebe, por exemplo, mesmo dentro da cidade do Rio de Janeiro, você vê diferença de tratamento muito clara, né? Você não dá para achar que o que acontece, sei lá, na Zona Sul é a mesma coisa que acontece em Campo Grande ou Santa Cruz, né? São coisas bem diferentes. E há um processo houve e ainda há um processo mesmo de negação da pandemia, né? Por quê? Porque a única solução ainda há hoje é a diminuição de risco, né? Eu tenho falado isso muito com as pessoas da minha família, né? Sobre isso, porque na verdade o que a gente vive é uma diminuição de risco. Se você vai, risco todo mundo está correndo. Mas se você vai ao mercado, por exemplo, que todo mundo precisa ir ao mercado desde sempre, a gente está correndo o risco. Se você for 10 vezes ao mercado, você vai correr o risco 10 vezes. Se você for uma vez ao mercado, você vai correr o risco uma vez. Daí a importância do isolamento social. O isolamento social minimizaria, né, os riscos de contágio, entre outras coisas. E aí o que acontece é que para haver isolamento social, era necessário haver um distanciamento, inclusive, das atividades econômicas, ou a transposição das atividades econômicas da parte do presencial para a parte remota, como muita gente conseguiu fazer. O fato é que aí que vem a questão do corte de classe, porque o isolamento social sempre se deu a partir de um privilégio e não a partir de um direito. Em que sentido foi isso? Rapidamente, por exemplo, o foco inicial na cidade do Rio de Janeiro, ou no estado do Rio de Janeiro, foi a parte mais rica, né, da cidade do Rio de Janeiro, que era Leblon, Lagoa, Ipanema, ali que, né, os primeiros casos de Covid no estado do Rio de Janeiro se aparecem ali. E ali, rapidamente, isso se dilui, né, e isso começa a se espalhar para outras partes da cidade do Rio de Janeiro, chegando até a Baixada Fluminense e depois para o interior. O que significa isso? Que essas pessoas que tinham condições, tiveram o privilégio de fazer isolamento social, rapidamente a doença se diluiu, né? Não, obviamente não acabou, ainda existem casos, mas hoje, se você pega o quadro da pandemia na Zona Oeste e na Zona Sul, ou na Zona Sul com qualquer cidade da Baixada Fluminense, a diferença é muito grande, né? E isso se dá muito em função de um corte de classe. Aproveitando para dizer sobre essa questão do privilégio, é muito importante dizer, Augusto, que é recorrente a gente conversando com professores, médicos, enfim, a classe média e a classe trabalhadora. A classe média é classe trabalhadora, embora muitas das vezes não se reconheça como classe trabalhadora, mas o fato é que a classe trabalhadora em geral, você conversa, todo mundo é uníssono em dizer, como eu estou trabalhando muito mais, como o trabalho é muito mais. E a gente vê, né, como que a perspectiva de classe para entender essa sociedade capitalista é muito importante, porque enquanto multiplicou o trabalho para a classe trabalhadora, se multiplicou as riquezas para os ricos, né? Haja vista a informação que a gente tem que, por exemplo, os bilionários do Brasil ampliaram a sua renda em 34 bilhões durante a pandemia, né? Então, isso é muito interessante a gente perceber que, à medida que aumenta o trabalho, né, para nós trabalhadores, né, aumenta também a riqueza dos patrões. E isso nos dá um espectro muito vívido do que é o sistema capitalista, né? Aqueles que exploram o trabalho, né, vão ganhar sempre muito mais do que aqueles que trabalham, né? E aí a gente pode pensar que a visão, por exemplo, a leitura do Karl Marx e do Friedrich Engels esteja ultrapassada e etc., mas me parece que essa lógica marxista de entender a sociedade, ela está cada vez mais vívida e cada vez mais importante. É claro que
as leituras marxistas, elas não possam, a sociedade não pode ser compreendida apenas circunscrita às leituras marxistas, né? A gente já ultrapassou isso, né, há muito tempo, né? Entretanto, é muito importante estar voltando a essa leitura e essa perspectiva de classe, porque a gente vive mesmo numa sociedade de classe em que há concentração de riqueza, né, e a concentração de exploração, né, a distribuição da exploração versus concentração de riqueza. Com relação à Baixada Fluminense especificamente, a gente tem uma grande concentração de trabalhador. Mesmo a elite, né, da Baixada Fluminense, ela é uma elite, na verdade, que se faz no trabalho. Se você pensa, por exemplo, aí em Nilópolis, ou em Belfor Roxo, ou em Nova Iguaçu, ou em Caxias, as pessoas que estão ali vivendo o que poderia ser chamado de uma elite dessas cidades, na verdade, não são muito mais além do que classe trabalhadora, né? O cara que tem, sei lá, dono de uma padaria, que agora tem uma filial, sei lá, em Nova Iguaçu, mas quer abrir uma filial em Nilópolis, ou um cara que tem um pet shop em Nova Iguaçu, que agora também tem uma outra pet shop, esse cara está muito mais para uma classe média, portanto, trabalhador, embora ele seja, né, tenha empregados e funcionários, do que propriamente ele está muito mais dentro dessa realidade do que dentro de uma realidade de uma classe trabalhadora. Há uma coisa muito importante de falar sobre isso, porque o capitalismo traz essa discussão, e nesse momento que é muito importante, é de pensar nisso, que o empreendedor, né, como se chama hoje, né, o pessoal inventou-se essa coisa do MEI, e aí todo mundo virou empresário, mas, na verdade, esse empreendedor ele não é mais do que classe trabalhadora, embora ele está se vendo como elite, como classe patronal, quando não é. Isso é um problema, porque a gente perde, né, essas pessoas como aliados no debate da classe trabalhadora, já que ele não está mais se vendo como classe trabalhadora. Então, além de debater a necessidade, a questão econômica da classe trabalhadora, me parece que é fundamental nesse momento a gente também debater culturalmente a classe trabalhadora, né? Pensar a identidade da classe trabalhadora, para que alguns dos nossos pares, nossos amigos, nossos familiares que estão se vendo como não trabalhadores, eles passarem a se reconhecerem e perceberem as suas próprias identidades. Isso é que vem, né, o tratamento diferenciado da Baixada Fluminense. Porque quando você tem esse tratamento diferenciado da Baixada Fluminense, quando você tem uma grande concentração de trabalhadores, ali você vai encontrar serviços mais precarizados e o serviço de saúde, que em geral já é precarizado, na classe trabalhadora vai ser ainda mais. Associado isso à péssima a incompetência, a péssima gestão pública que caracteriza os municípios da Baixada Fluminense. É importante dizer que as cidades da Baixada Fluminense são cidades ricas, né? Não dá para considerar a Baixada Fluminense como cidades pobres. Caxias é uma dos PIBs, maiores PIBs do Brasil. Nova Iguaçu não está muito atrás. Belfor Roxo é uma cidade de 500 mil habitantes que vai chegar na próxima legislatura a 1 bilhão de orçamento municipal por ano. Não dá para dizer que a cidade é pobre. Agora, ali você tem, né, uma confusão entre o público e o privado, né? O prefeito acha, os gestores públicos acham que estão gerindo uma empresa privada. Isso, por exemplo, acontece hoje em Mesquita, né? O prefeito ele não se coloca como gestor público, ele se coloca como um empresário, né? E como se ele tivesse, como se a prefeitura fosse uma empresa dele, né? E aí a gente tem isso acontecendo em Belfor Roxo, em Caxias, em Nova Iguaçu, e aí a gente é um grande problema, né? Então eu digo que é isso, a grande concentração da classe trabalhadora e historicamente os serviços precarizados oferecidos para essa camada, grande camada da população, né? A gestão pública ruim, né? E falta de planejamento para essas cidades. Eu vi uma pesquisa ontem, eu vi muito, eu estava passando, não lembro qual foi o instituto que fez a pesquisa, mas que mostra que, por exemplo,
nas grandes cidades, nos estados, o número de pessoas que vivem de auxílio emergencial é muito maior do que as pessoas com carteira assinada. Ou seja, as pessoas estão sobrevivendo por causa do auxílio emergencial porque o número de desemprego é muito alto. E parte dessas pessoas que estão, uma parte assim, considerável dessas pessoas que estão sobrevivendo de auxílio, possui MEI, né? São os empreendedores, né? Os novos empreendedores. E isso me leva a pensar, por exemplo, Japeri, onde tem os piores índices de renda, né? As pessoas vivem com menos de R$ 50, menos de R$ 100 em Japeri. As pessoas que eu estou falando, um grande número de pessoas, né? Japeri, Seropédica e tal. Então, professor, é só a Covid que está matando as pessoas na Baixada Fluminense? Ou a falta de emprego, historicamente, a construção histórica dessas regiões também agravam? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque está tendo muito debate sobre, por exemplo, por que a praia do Leblon chama atenção e por que os trens lotados não chamam atenção? Por que sei lá, os bares na Zona Sul chamam atenção e na Baixada não? E aí eu queria entrar nesse caminho desse histórico de desigualdade que agrava para falar sobre essa normalização das nossas mortes também, né? Então, isso o que você vem dizer, vem ao encontro dessa questão da classe social, que é muito importante, porque há uma boa parcela da esquerda política, que não é classe trabalhadora, ou que também não se vê classe trabalhadora, né? Então, esse pessoal, eles historicamente invisibilizam, independente da preferência ou da orientação política dessas pessoas, elas não enxergam a periferia, né? Não enxergam a periferia da cidade do Rio de Janeiro, não enxergam as favelas e muito menos enxergam a Baixada Fluminense. Isso é uma questão muito séria e isso vem ao encontro desse problema, porque os serviços, por exemplo, de transporte para a Baixada Fluminense são muito ruins, né? E aí, uma vez que essas pessoas precisam trabalhar, e é bom dizer que em todo o tempo os trabalhadores da Baixada Fluminense continuaram trabalhando. Por que continuaram trabalhando? Porque há já há muito tempo um processo de desmonte da rede de proteção social do trabalhador, né? Então, assim, se o trabalhador não pode trabalhar, né, e se ele não tem direito à previdência por conta de que a previdência está sendo desmontada e os direitos trabalhistas que permitem esse trabalhador ter seguridade social e acesso a essa previdência, né? Porque a gente fica pensando muito no INSS apenas para aposentadoria, né? Mas há também uma outra função da Seguridade Social, que é situações emergenciais como essa, o chamado licenciamento ao trabalho, que pode ser por doença ou pode ser por uma situação como essa, de ser determinado uma pandemia e uma quarentena, um isolamento, um fechamento generalizado das atividades econômicas, e aí a Previdência, a Seguridade Social poderia dar conta dessa situação. Então, veja bem, por que houve uma necessidade de um debate sobre auxílio emergencial? Porque essas pessoas, e aí ainda é uma discussão, quem teria acesso, quem teria direito ou não a esse auxílio emergencial, né? Porque era exatamente isso. As pessoas, se essas pessoas tivessem previdência, estivessem dentro da rede de proteção do trabalhador, essas pessoas estariam automaticamente protegidas. Mas esse modelo de sociedade em que cada um resolve a sua vida individualmente, numa corrida incessante, esse modelo ele é muito frágil para proteger a população em geral, né? E aí é claro que nesse modelo da individualidade, quem tem uma rede familiar, né, uma rede dentro da sua família, uma rede individual já de autoproteção, porque aí não é proteção social, né, não é rede de proteção,
é proteção individual e autoproteção. E nem todo mundo, quem está em estado de vulnerabilidade, não tem acesso a essa autoproteção, porque o cara está ali trabalhando só para sobreviver. E isso ficou muito claro agora com a questão das carteiras assinadas, da tendência, a partir desse, se a gente não conseguir, se a gente não combater, né, esse modelo de um capitalismo individualista e egoísta, né, no sentido de que o que importa é se eu estou ganhando e eu tenho um acúmulo de dinheiro, né, e capital, e as pessoas que não têm problema é delas, né? E aí as pessoas, se a gente não combater esse modelo ele vai acabar conosco, sobretudo conosco os trabalhadores, porque são os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários que nos permitem, classe trabalhadora, ter acesso a algum tipo de proteção e algum tipo de afastamento do que a gente chama de vulnerabilidade social, né? E isso fica muito claro, por exemplo, com a questão do auxílio emergencial. Porque tanto o auxílio emergencial como o Bolsa Família, é muito importante dizer para as pessoas, porque as pessoas ficam, isso é coisa de quem não quer trabalhar coisa nenhuma. Né? Eu, no Canadá, eu vi muitas vezes pessoas, né, em Toronto, indo para um determinado órgão, próximo à prefeitura, inclusive, ali perto da rodoviária de Toronto, fazendo inscrições para receber auxílios, bolsas, né, como auxílio subsídio do governo para poder sobreviver, porque não tinha tido, por alguma razão, acesso a emprego, acesso a renda. Então, tinha já auxílios de renda para essa população. Então, isso tem no mundo inteiro, né? Não é uma invenção de governo A, de governo B. Isso, na verdade, existe no mundo inteiro. E aí, só que esse auxílio, tanto de Bolsa Família quanto auxílio emergencial, ele precisa ser transitório. Por quê? Porque ele é um auxílio que existe enquanto não é implementado, né, a geração de emprego, a geração de renda, né, a proteção social, o ataque à vulnerabilidade social. E aí essas pessoas vão recebendo isso por um período, né, por uma transição. E o que a gente está vendo no Brasil há muito tempo é exatamente a não compreensão dessa transitoriedade, nem de quem está recebendo e nem de quem está concedendo. Né? Porque quem está concedendo o auxílio, seja emergencial, seja a Bolsa Família, ele precisa entender que aquilo tem que ser transitório. E essa transitoriedade acaba quando ele cria um projeto de desenvolvimento do país que dá acesso a essa população emprego, renda e proteção social. Não, e acho que é importante lembrar também, aqui pontuar, que não foi esse governo que conseguiu R$ 600 para as pessoas, né? Esse governo teve uma proposta de R$ 200 e foi a oposição que levantou para R$ 600, né? Fez a proposta de um salário mínimo e chegou à negociação de R$ 600, mas que não foi esse governo, e acho que é importante a gente sempre ressaltar isso, porque os caras jogam muito, muito pesado essa propaganda que eles são os salvadores da pátria. Aí a disputa de narrativa, né? Porque o que acontece é que, de alguma forma, a oposição hoje se comunica muito mal, sobretudo com a classe trabalhadora. Não fala a linguagem do trabalhador. É por isso que as pessoas da esquerda sentem muita falta do Lula, né? E é por isso que o Bolsonaro ele cresce. Porque mesmo com toda a truculência, mesmo com todas as características, né, e os comentários repugnantes e tal, que a gente sempre repudia, o Bolsonaro, de alguma forma, ele consegue dialogar com essa classe trabalhadora. Isso é muito sério, né? Porque a gente acha só que quem é popular consegue, né? E, na verdade, quem tem um projeto popular, e no negativo, porque, por exemplo, os grandes ditadores, né, por exemplo, da fase do totalitarismo da Europa, eles foram grandes comunicadores comunicavam muito bem com a classe trabalhadora, embora não tinham um projeto popular.
né? E o Bolsonaro é a mesma coisa, ele comunica com a classe trabalhadora, mesmo não tendo um projeto popular. E aí ele vai construindo essa narrativa de que ele está, tanto é que a última, com todo esse problema, nas últimas pesquisas tem apontado um aumento de sua popularidade, né? Ironicamente, né? Contraditoriamente, mas porque nós que estamos num projeto popular nos comunicamos muito mal com a classe trabalhadora, né? Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo claro, assim, para a gente entender isso. Nas eleições, sei lá, de deputado federal em 2014, né? O Eduardo Cunha, né? O famigerado Eduardo Cunha, estava, né, em cima de caçamba de caminhão em Belford Roxo, né? Quantos deputados à reeleição sei lá, dos partidos de esquerda estavam em Belford Roxo naquela eleição? Zero. Não apareceu ninguém lá. Quando aparece, aparece de relâmpago. Vai, passa, como se fosse uma caravana, como se fosse uma grande estrela, e passa batido, né? Então, parece que não, mas isso é muito sério. Por exemplo, hoje, né? O Flávio Bolsonaro esteve em todas as cidades da Baixada Fluminense, em quase todas as cidades da Baixada Fluminense, nas últimas semanas, né? Quantos dos deputados que nós votamos, fazendo campanha, estiveram, né, nas cidades da Baixada Fluminense? Está certo que agora tem isolamento e etc., mas isso não é um histórico, entendeu? Isso não é um histórico. Então, assim, o fato é que me parece um pouco que a esquerda tem certo repulsa de povo, e isso é muito ruim, né? Nós que somos, inclusive, da periferia, estamos no dia a dia nas cidades da Baixada Fluminense, sentimos muito isso. Aquele documentário que o pessoal lá do IFRJ fizeram que Baixada nunca fui, mas me disseram, né? De certa forma, a esquerda ainda está com aquele pensamento daquele documentário, né? Já que a gente está falando de documentários. Quem não conhece o documentário, é um documentário gravado com as pessoas da Zona Sul e perguntam para eles o que eles sabem sobre a Baixada Fluminense, né? E aí o discurso que virou o título pô, nunca fui, mas me disseram que na Baixada tem gente, nunca fui, mas me disseram que na Baixada tem casa e tal. E aí, vejam esse documentário, está no YouTube, disponível no YouTube, é muito, muito importante para agregar nesse debate. Mas, professor, perfeita a colocação até agora, mas eu tenho uma dúvida, que é sobre como é feito as opções de investimentos na Baixada Fluminense no meio de uma pandemia. Eu quero dizer o seguinte, a gente tem, por exemplo, Nilópolis não tem um hospital público. A gente tem uma UPA, né, que era uma emergência, um hospital de emergência, Juscelino Kubitschek, que virou uma UPA. A UPA que tinha que era do outro lado da cidade, foi desativado, não tem mais hospital nenhum para do outro lado da cidade. Você só tem uma UPA para toda a cidade. E num período de pandemia, de caos, né? Do lado tem um centro de triagem, mas isso não é o suficiente, com 6 leitos, numa cidade que tem 180 mil habitantes. Isso não é o suficiente. Isso eu estou falando de Nilópolis, né? Se a gente for para Japeri, que não tem leito nenhum e coisa do tipo, isso complica. Então, mas como que é feita as decisões na Baixada Fluminense? Assim, como que os caras escolhem onde investir, qual a prioridade? Então, isso é um problema. Só para trazer um pouco mais desse drama, assim, Mesquita não tem hospital, não tem leito de UTI, Nilópolis, Queimados, Japeri, Magé, enfim, e algumas cidades que há leitos, esses leitos estão longe de ser suficientes. Então, é importante dizer que a pandemia ela não agravou o problema da saúde, ela só escancarou o problema, né? E aí, onde que vai a prioridade dessa saúde, né? A prioridade ela está, na verdade, no interesse do empresário, né? Então, assim, se a gente observa, em algumas cidades tem sido tentado se implementar aquele modelo de OS, né? A OS tentando, a ideia de OS está querendo fazer, mas não passou até agora em nenhuma cidade, da Baixada pelo menos,
né? Não sei como é que está a situação em Nova Iguaçu, mas me parece que também não colocou. E aí a gente tem, na verdade, a gente ainda tem muito, né, na Baixada, principalmente numa parte da Baixada, muito voltado ainda para o Hospital da Posse, sendo a principal referência, né? O Hospital da Posse que fica ali na próxima a Presidente Dutra, né? Relativamente próximo a Presidente Dutra. Então ali é onde recebe, né, os pacientes mais graves de toda uma boa parte da população, pegando quase 2 milhões de habitantes. Se você contar, Uhum, né, quase 2 milhões de habitantes vão para o Hospital da Posse, o que é muita coisa para um uhum, hospital, por mais que seja um hospital de médio a grande porte, que é o Hospital da Posse. Né? E aí, para onde vai o dinheiro da saúde nesses municípios? Né? Teoricamente, esses prefeitos estão dizendo que está indo para atenção básica. Né? Então, assim, as unidades básicas de saúde e os agentes de saúde que vão até as casas das pessoas, da chamada medicina familiar, né, o médico de família, deviam estar funcionando. Agora, assim, eu moro na Baixada Fluminense há 43 anos, né? Minha família está na Baixada Fluminense, sei lá, mais de 60, e mais de 60, muito mais. Enfim, talvez já 70 anos, é, a gente nunca teve um médico de família que vá na nossa casa, que foi a nossa casa. Né? Então, assim, da onde esse médico de família de fato existe. Então, essa é uma questão muito importante. Mas, teoricamente, era esse o planejamento. Você cuidaria da saúde chamada saúde preventiva, né? E aí, depois, você encaminharia os casos graves para o Sistema Único de Saúde dentro de um raio mais próximo possível, e esse raio mais próximo ele desencadearia no Hospital da Posse, né, no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. E aí tem os hospitais municipais de médio e grande porte também, que é o hospital, o próprio hospital de Belford Roxo, geral de Belford Roxo, o chamado JOCA, o prefeito fica brigando lá com o nome, e o Hospital Moacir do Carmo, que também fica ali em Duque de Caxias. Então, esses seriam os grandes hospitais da Baixada Fluminense. Os 4 hospitais, né, 2 de mais, vamos dizer, mais de grande porte e 2 de médio porte. Esses hospitais, eles teriam que dar conta da população da Baixada Fluminense, que são de quase 5 milhões de habitantes. 4 milhões e meio, mais ou menos, de habitantes, se você contar o número absoluto de cada uma dessas cidades. Então, eram esses os 4 hospitais que seriam as referências dentro da Baixada. É claro que tem muita gente que acaba indo para o Rio. Né? O Hospital de Bom Sucesso, a Carice também está muito perto, mas que também já está voltado para uma outra população de periferia. Então, o que acontece é que é muito pouco hospital e, consequentemente, muito pouco leito, né? Seja de UTI, seja leito de enfermaria, muito pouco leito para essa população. É claro que a gente vai ter defasagem, né? Não tem jeito. Aquela conversa que tinha nos anos 90, de tirar os casos simples, as consultas por uma dor de cabeça do hospital, e ia fazer isso na atenção básica de saúde, na verdade, isso funcionou, né? Deveria ter funcionado, mas não funciona, porque mesmo em casos graves, como, por exemplo, acidente, né? A gente está falando de hospitais que estão no leito de rodovias federais, que, uhum. teoricamente, vão ter sempre acidentes, né? E que esses hospitais vão ter que atender esses acidentes. Então, as emergências desses hospitais já estarão sempre sobrecarregadas naturalmente. Aí você vê uma pandemia, a situação fica cada vez mais grave. E aí, o que acontece mais muito sério nesses municípios é a ausência de um projeto de gestão de saúde pública. Né? Isso que tem que ser muito, muito sério. Pessoas que não entendem de saúde e algumas pessoas da saúde que não entendem de gestão. Associado a isso, tem a, a, a confusão entre o público e o privado, porque aí o médico está ali dirigindo aquele hospital público, mas dirige como se fosse o hospital da família dele, o hospital dele. Né? E aí os Uhum. interesses, sobretudo com o fornecimento de insumos e a contratação do médico,
acaba sendo muito ruim. Porque, entre outras coisas, quando você está fazendo a gestão de um hospital, você precisa fazer a gestão humana desse hospital. Né? Precisa cuidar, por exemplo, do médico. E muitas das vezes o que acontece, todo mundo já teve essa história que tem médico em determinado hospital, você chega lá, o médico não está trabalhando. Por quê? Porque o médico recebe o dinheiro dali e está trabalhando numa outra clínica naquele mesmo horário, né? num consultório, quando ele deveria estar dando expediente ali. O salário é pouco. Então, se o salário é pouco, você não vai. Né? É igual, eu sou professor, né, de uma rede municipal de educação. E aí eu considero que eu ganho pouco. Mas eu tenho que ir. Né? A hora que eu achar que eu não tenho mais que ir, eu tenho que pedir demissão, como eu fiz em Vai outras. lugar para outro, Né? Então, é assim que. Só que os médicos acabam usando os serviços públicos. Óbvio que não dá para falar que são todos os médicos, mas isso acaba muito em função de uma gestão pública. Uma gestão pública sem um projeto. Então, o cara vai lá, não tem sequer insumo para ele trabalhar também, ele não fica, né? Ele acaba não podendo fazer também muita coisa, não tem equipamento. Então, assim, o dinheiro da saúde, ele existe, né? Mas ele não é fiscalizado. Isso acaba tendo Isso também contribui muito para esses prefeitos e secretários de saúde, o fato de você não ter uma Câmara de Vereadores de fato fiscalizadora, porque os vereadores seriam a primeira instância, né, de estar indo fiscalizando, né, essas ações, cobrando do secretário de saúde, por exemplo. Vereadores da Baixada, entendam, vocês não são missionários. Os secretários de saúde são, né? Então vocês têm que ir ao secretário de saúde e exigir desse secretário de saúde. Vocês não são demissionários, vocês são independentes. O secretário de saúde né? Então, só que os vereadores não se veem também dessa forma. E os conselhos, né, de saúde, que a população, né, representada, a sociedade civil representada nesse processo fiscalizador, que na maioria das vezes o que se faz? Se coloca, o prefeito articula para colocar cabos eleitorais nesses conselhos de saúde, e aí esses cabos eleitorais, coniventes, não acabam fiscalizando e fazendo o seu trabalho corretamente. Essa cultura política na Baixada é muito interessante, né? Porque agora está em voga essa questão do guardiões do Crivella, né? Que são pessoas pagas para ficar na porta de hospitais defendendo a imagem do Crivella e tal. Mas se a gente pensar um pouco na Baixada Fluminense, a gente sabe que os postos de saúde são loteados na Baixada Fluminense. Tem o cara, o vereador, que é responsável por aquele, e normalmente sempre tem alguém lá que é pago com dinheiro público para defender aquele vereador. Né? A gente sabe que é muito difícil fazer oposição na Baixada Fluminense, porque a cidade é completamente sitiada. Né? Você tem praça que tem dono. Aqui em Lopes tem praça que tem cadeado, tem grade cadeado, tem um dono, que você não pede autorização para aquele vereador. Posto de saúde que você tem que pedir autorização para vereador X, Y, para conseguir encaminhamento. Então, os guardiões do Crivella, é óbvio que tem todos os agravantes de ser o Crivella, de ser o fundamentalista, religioso e tal, a maior, quer dizer, a cidade mais bonita do mundo e tal, mas aqui na Baixada a gente tem uma cultura meio de quase que pessoal, né? Aquele órgão público é daquele vereador, então você tem que pedir autorização àquele vereador. E aí, Nelson, as eleições estão chegando, né? Como que a gente pode, minimamente, quais são os requisitos que a gente precisa buscar para votar nessa eleição? Qual o compromisso que essa pessoa precisa ter com a Baixada Fluminense, né? Importante dizer isso, que, por exemplo, há casos, vou te dizer, de 2 prefeitos que eu vi acontecer, né? Mas, por exemplo, tanto Joca, Maria Lúcia em Belford Roxo, quanto, por exemplo, o Zito em Caxias, as diretoras de escola iam bater ponto nas caminhadas em ano de eleição, né? Ou nas inaugurações. E isso ainda existe, né? Diga-se de passagem, em Nova Iguaçu, isso acontecia. Então, na verdade, o que garante hoje na Baixada a eleição, porque esses caras, eles não têm projeto de cidade, eles têm projeto eleitoral. Então, eles passam 4 anos pensando na eleição
municipal e depois na eleição geral, né? Então, assim, os camaradas ficam, na verdade, pensando em projetos eleitorais, não são projetos de cidade. E aí é por isso que você tem maquiagem agora nas eleições. Você vê as obras que estão sendo feitas em toda a Baixada, não são obras que ficarão, são obras muito frágeis, obras mal feitas, né, que vão se acabar, desde o asfalto ao concreto até algumas É. escolas públicas que estão sendo construídas. Tem um Dos exemplo 4 anos, gráfico, né? por exemplo, em Magé, que foram Sim. construídas várias escolas modelos com os nomes que daqui a pouco alguns prédios estavam caindo, né? É isso, né? Hoje, isso também Dos 4 anos, são aconteceu. 3 sem fazer nada, né? Sim, escolas modelos que foram construídas que depois precisaram ser demolidas. Em Belfort Roxo isso Sim. aconteceu, por exemplo, lá no Roseral, enfim, e isso são coisas que a gente vai vivendo na Baixada, né? Projetos eleitorais e não projetos políticos. Projetos políticos no sentido, projetos públicos, né? Projeto em que isso vai, de fato, mudar, transformar a vida da população. Então, isso é uma questão muito séria que a gente precisa pensar e analisar. E eu acho que nós, moradores da Baixada, cidadãos, né, que temos um olhar, uma perspectiva crítica da sociedade, nós precisamos fazer um movimento e aí juntar não só as universidades, as escolas, mas juntar também o Ministério Público, as OABs, as seccionais das OABs, enfim, os conselhos de cultura, os conselheiros de educação. Nós precisamos nos juntar para fazer um fórum permanente de pensar um projeto de desenvolvimento dessas cidades da Baixada Fluminense, né? Então, porque, Uhum. inclusive, algumas cidades são pequenas, os problemas são históricos, mas às vezes não são problemas tão graves de ser resolvidos. Com o dinheiro que existe, uma boa gestão, é possível resolver, né? Agora, isso é preciso ter uma participação popular, porque a participação popular é que garante a idoneidade do processo. E o que há, na verdade, é manipulação popular, né? Quando você tem, por exemplo, esse voto fisiológico do diretor de escola, que foi indicado pelo vereador, que consequentemente é aliado do prefeito, que nomeia o diretor de escola, porque quem nomeia o diretor de escola é o prefeito, mas quem indica é o vereador. Então você cria ali já uma aliança viciosa. Isso está na direção da escola, e é por isso que quando se fala em eleição direta para diretor de escola, todos os prefeitos e vereadores se debatem, em geral, né? Lógico que tem um ou outro entusiasta, mas, em Uhum. geral, ficam sempre muito incomodados, porque sabem que ali há uma fatia boa, né, de quem vai, de alguma forma, trabalhar para o seu projeto eleitoral. Isso é a mesma coisa que acontece nos projetos, nos postos de saúde, né? Quem são os postos de saúde? Então, a história são pessoas indicadas por vereadores que são nomeados por prefeito. Tem uma história muito engraçada, o Augusto, que é engraçada, na verdade é trágica, por vários aspectos, Uhum. mas que representa bem isso. Eu trabalhei 6 anos em Japeri, né? E aí eu trabalhava, na minha escola, trabalhava a professora, que era cunhada de uma unidade de saúde grande, relativamente grande, de Mesquita, lá da cidade, Japeri, né? Uma cidade. E aí ela sempre dizia, meu cunhado é diretor ali daquela unidade de saúde. Uma vez um aluno se machucou, levou lá e o posto atendeu, porque ela foi junto e conhecia Uhum. aquela coisa do conhece quem conhece, chega primeiro, né? E aí, de repente, esse rapaz, que era diretor do posto de saúde, foi assassinado. Assassinaram ele, uma coisa trágica, a minha amiga, que era cunhada dele, muito triste, preocupada porque a irmã era manicure. E aí, como que vai ser agora, né? Cuidar dos filhos, sem a ajuda do Uhum. marido, sem a presença do marido e sem o ganho financeiro do marido, etc. E aí, na época, no dia do enterro, o prefeito foi ao enterro, né? E disse para a viúva, né? A moça manicure, irmã da minha amiga. Olha, fica tranquila, porque eu não vou desamparar, porque o fulano foi assassinado, mas ele é muito meu amigo,
na pessoa da minha confiança, eu não vou te deixar desamparado. Tudo bem, né? Passou uma semana, né? As coisas se acalmaram, aí eis que eu descubro que a manicure, né, viúva do diretor, virou diretora no lugar dele, né? E a forma que o prefeito encontrou de ampará-la, né, era dar um emprego do marido para ela. Então, assim, como eu falei, é trágico, envolve assassinato, uma mãe sem né, condições de cuidar dos filhos sozinha, enfim, envolve uma tragédia atrás de outra, entre elas a tragédia da administração pública, né? Porque como você pega uma pessoa completamente despreparada e coloca para dirigir uma unidade de saúde porque o marido dela foi assassinado e era ele o diretor. Então, assim, isso, né, demonstra bem a lógica da administração pública da Baixada Fluminense, né? Esse exemplo. Né? Eu poderia dar tantas outras histórias, mas essa eu vivia, assim, no dia a dia ali, estava junto, acompanhando, né, a dor da família e tal, e aí isso me marcou muito, né? E é um exemplo para isso. Então nós precisamos mesmo ter um olhar crítico, porque a Baixada está marcada mesmo por um voto fisiológico, né? Todo mundo, de alguma forma, quer ganhar um voto e ainda a compra de voto, né? Essa semana um candidato a vereador me ligou perguntando, um candidato de primeira viagem, o que garantia a eleição, né? O que me garante ser eleito? Aí eu falei, olha, vamos ser sinceros, posso ser sincero para você, o quê? Compra de voto. Aí ele, né, ficou assustado, eu falei, o que garante uma eleição a vereador na Baixada Fluminense é a boca de urna, né? Então, no dia, a famosa boca de urna, aí eu estou avisando para o TRE, né, para o Ministério Público, para todas as autoridades, que na Baixada Fluminense a boca de urna em todas as eleições, e todo mundo sabe disso. E o que acontece? É que o cara dá 50 ou 100 reais para o camarada fazer boca de urna, mas ele não dá nem um copo d'água para o cara passar o dia, não dá um lanche, não dá almoço, não dá nada, porque ele não está preocupado se esse cara vai fazer campanha no dia da eleição, ele está preocupado se esse cara vai votar nele, né? E aí, se votou nele, já está bom, porque o camarada seleciona 100, 200 mil para gastar nessa eleição, e a gente sabe de histórias de muito mais do que isso para o dia da eleição. O camarada distribui 50 reais, 200 mil vezes 50 reais, ele tem 2 mil votos. Eu não sou bom de conta, né? 4 mil votos. E 4 mil votos, o vereador na Baixada, em geral, é eleito com folga, né? Então, é mais ou menos isso que funciona. Ele chama esse pessoal para trabalhar, mas aí a gente ouve várias histórias, o camarada fala, eu peguei o dia do vereador e nem trabalhei, né? Não estou nem aí. E não acontece nada. Claro que não acontece. O vereador está preocupado só em ele votar, porque, na verdade, não está colocando ele para trabalhar, está vendendo o voto dele, né? E aí é mais ou menos isso que acontece, é compra de voto e fisiologismo, né? A gente tem uma parcela pequena da população na Baixada que tem um voto ideológico, que talvez chegue a alguma coisa próxima de 10%, né? E, na verdade, mas esse voto ideológico é para o lado para o outro, né? Para um lado e para o outro. É tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, esse voto, esse pessoal que está procurando projeto de cidade para votar, né? Então, nós temos que começar a disputa com essa camada da população, né? Então, os nossos amigos que são candidatos a vereador, que são candidatos a prefeito, fiquem atentos para fazer bons projetos de governo, bons projetos de desenvolvimento da cidade, boas ideias para a educação, para a saúde, para a geração de renda. Não dá para querer discutir cidade da Baixada Fluminense sem discutir geração de renda. Não adianta vir com esse papo só de educação, cultura e identidade. E, obviamente, são fundamentais, mas isso é projeto de futuro, de longo prazo. A classe trabalhadora tem uma necessidade imediata, e a necessidade imediata é geração de renda, para a gente fugir do assistencialismo, obviamente. Fugir dos trens lotados, fugir de vários lugares, né? Professor, o Instagram, quando chega a 1 hora, ele corta a nossa live, então a gente já está chegando e aí a gente precisa caminhar para a reta final. Por mim, a gente continuaria aqui por 3 dias seguidos falando, porque falar sobre Baixada Fluminense nunca se esgota, né? A gente começou a falar do Covid e a gente está aqui falando sobre geração de renda e contando histórias
que é o lugar comum, né, que a gente se encontra. Eu queria agradecer demais a sua participação. Eu queria saber como faz para o pessoal te encontrar nas redes, para ter acesso a esses debates. E agradecer também pela participação no documentário Covid na Baixada. Quem não viu, procure no YouTube Covid na Baixada, com o nome do documentário, que vai encontrar mais histórias do professor Nielson e de outros personagens. Professor, obrigado. Como faz para te encontrar? Eu te agradeço, eu estou no Facebook, no Instagram, né? Sempre muito presente. Estou fazendo uma série de lives sobre o Joãozinho da Gomeia lá no Museu de São Bento, que deve estar para acabar agora, daqui 2 semanas. E também daqui a 2 semanas acaba Foi o tema do carnaval desse ano. Seminário online, Belfort Roxo, Narrativas da Cidade. Fora isso, é só procurar Nielson Bezerra no Instagram, Nielson Bezerra no Facebook, que são as duas redes que eu... Na verdade, eu uso mais o Facebook, o Instagram usa até bem pouco, né? Mas, enfim, com essa coisa de pandemia, acaba usando um pouco mais. E é só me mandar mensagem. Tá bom. Professor, muito obrigado mesmo. E aí vai ficar salvo aqui para quem quiser ver, vai ficar no YouTube, vou botar no Facebook também. E é isso. Obrigado, professor. Um abraço, viu? E parabéns pelo documentário. Ah, imagina.